Casa Rica, e quando que começou mesmo a colonização das grandes fazendas, cara? Foi? Ela começa, Luiz, já no final do século XIX, né? Logo após, já quase, um pouco antes da proclamação da Lei Áurea. Então, eles já começam a aparecer já por volta de 1885 e vai subindo. Aqui chegou a ter escravo, então? Muitos. Muitos. Tem sim, inclusive, eu até recentemente eu estou trabalhando num documento da minha família que um inventário de 1879, ele possuía uma escrava que era de lida da casa, tinha 44 anos, chamava Generosa. É a família do meu bisavô, José Nunes Machado. E ela veio de Diamantina e a família parece que gostava muito, porque a mulher, quando ele morreu, a mulher quis ficar de todo jeito com a escrava, que ela falou assim, olha, eu não abro mão, eu quero ficar com ela. Uhum. Então, assim, isso é um fato. Ele, no caso, ele possuía uma escrava, mas a escravatura aqui na região era muito grande. Muito grande. Então que vieram os italianos e os portugueses com para a questão, exatamente, com a questão da abolição, eles vieram substituir essa mão de obra. E um pouco antes, né, porque já muitas fazendas já começavam a abolir, então eles já começavam a trocar essa mão de obra. Então, aí que surgiram as grandes fazendas. E já existiam as grandes fazendas, né? Mas é que começou o grande ciclo migratório. Eles começaram a trocar a mão de obra escrava pela, no caso, pelos italianos. Não só italianos, mas portugueses, alemães, né, que igual o caso da Fazenda Santana teve italianos, teve alemães, e outras propriedades também teve outras nacionalidades. E os libaneses eram os mascates, né? Os mascates que foram chegando. Inclusive, essa minha família, Nunes Machado, eles são mascates, né? No caso, até existe uma nota no Farol, de 1880, um tio-avô meu fala que ele é mascate. Ele fala, olha, eu estou na região do Rio Novo, eu vendo isso e isso pelas fazendas. Então, nitidamente, ele é um mascate. E no inventário dele, eu comecei a perceber, ele tinha uma propriedade lá no Piau, tinha uma casa, tinha uma escrava e tudo, mas ele não tinha muitos animais. Mas de onde viu o dinheiro dele? Aí eu comecei a ver que ele tinha crédito a receber. Eu falei, esse cara era mascate, ele vendia as coisas. Aí só receber era tudo. Lógico. Era muito recebimento. Eu falei, uai, peraí, cadê as coisas dele? Aí só tinha receber. Eu falei, não, então ele era um mascate. Era a família de mascate que veio para a região. E as grandes fazendas eram lá, então? Santana, a Capoeirinha, Bom Jardim, né, que é da nossa região, a Saudade, né, que é do Coronel Américo Ladeira, a Primavera, aí vem as grandes fazendas do Pedro Procópio, né, que tinha mais de 10 fazendas na região. A fazenda Saudade, que era do Sozé Ladeira. Exatamente, no caso Américo Ladeira, depois passou para a família do Zé Ladeira. Na verdade, o Sozé Ladeira comprou do Zezinho Mendonça. Não é aqui não, é a Saudade lá no caso, no Passa Cinco. Lá inclusive, o irmão vendeu uma parte da fazenda e um descendente meu, que veio da Itália, ele comprou um pedaço da fazenda lá, que é o Ângelo Aniboletti, em 1910. E já é o pessoal dos Ladeira, o Coronel Américo Ladeira, na Saudade lá no Passa Cinco. Aí eles vendem o pedaço, ele vendeu 13 alqueires para o no meu caso, meu tataravô, que é o Ângelo, e vendeu 10 alqueires para uma outra pessoa. Ele desmembrou a fazenda, que era o irmão do Coronel Américo Ladeira, Santo Antônio, isso mesmo, Santo Antônio. Ele desmembrou a fazenda e começou a vender os pedaços. E esse meu tetravô, meu bisavô no caso, ele comprou um pedaço lá. Hoje chegou a ser prefeito de Rio Novo? Chegou a ser prefeito, é o principal, né, que fez a questão da água do Rio Novo, que desceu lá do encanamento, aqueles encanamentos de ferro. Foi ele? Isso aí, ele mesmo. Que existe até fotos no Arquivo Público Mineiro, registrado até hoje.
O Coronel Américo Ladeira foi vamos dizer assim, né, um benemérito na cidade. E ele era dono da fazenda Saudade. A Saudade do Zezinho Mendonça já é aqui, na cidade. Não, cara, tô falando lá mesmo, que sua geladeira tinha um alambique. Não, aí é outra região. A fazenda que é a mesma, a Saudade mesmo, já é outra área. Outra área. Essa que você está, acho que você está pensando que é a Casa Amarela. É. Não, esse é indo para o Passacim. É a fazenda mesmo, a grande fazenda mesmo. Hoje ela está, inclusive os descendentes, né, Ladeira, começaram a comprar lá de novo. Então, é essa que eu tô falando, que o Adriano comprou. Lá embaixo. É, isso mesmo. É essa aí que eu tô falando. É lá mesmo. Entendeu? Isso aí. Tá O certo. Adriano comprou e tá restaurando ela toda. Né? Isso mesmo. Eu não fui lá ver ainda não, eu lembro quando era do seu geladeira. Entendeu? Isso, a grande roda d'água que tinha lá, né, que tinha um açude, isso mesmo. Ah, então tá. Aí agora a gente já se posicionou. Uhum. Inclusive lá tinha o famoso campo do Rachapau, né, que eram as histórias famosas, que o Rachapau não podia perder, se perdesse o pau comia. Ah, é? O time lá chamava Rachapau? Rachapau. Ah, é? Então a gente passava pelo campo, né? Hoje não existe mais, existe onde era o campo, mas a história era essa. Então o meu tio-avô, né, o Zé Vieira, falava assim, ó, o pessoal aqui no Rachapau não podia perder, se perdesse o pau comia. Então pegou Rachapau, que o pau comia mesmo, bonito mesmo. Ah, que legal. É muito engraçado isso, né? E assim, quando o pessoal lá dos Ladeiras, né, desmembrou, não a Saudade, mas desmembrou a Santo Antônio, que é uma outra fazenda vizinha, o meu descendente lá, o dos Anibolete, que é o Ângelo Anibolete, que é o pai do Sr. Luiz Anibolete, que era dono ali das Mangueiras. Sim. Ele comprou uma propriedade lá ao lado da Saudade. Existe o inventário, ele comprou em 1910, ele comprou 13 alqueires de terra. E lá ele viveu até 1934. Quando ele morreu, passou para a esposa até na década de 50 e depois veio a ser do vô do André Colombo, que é o Sr. Zé Vieira. Hoje é da Marlene Rinco, aquela região lá. Sei. Então é aquela região lá. É vizinho lá a Saudade. Ali você foi para frente para chegar lá na Saudade, né? Exatamente. E tem uma propriedade ali no meio que é mais ou menos uns 10 alqueiros ali, que é de uma outra pessoa. E ainda existe ali, né, aquela propriedade lá. Tem os Oliveira ali, ué. Aí antes é os Oliveira. Ali tem outras propriedades ali. Porque aquele casarão dos Oliveira, me falaram que ali embaixo ali era uma senzala. Aí os Oliveiras ali, sim. Ali, acho que a gente já chegou aí lá uma vez. Tem sim, lá é o seguinte, tem dentro no porão, tem a senzala dos casados. É onde ficavam os negros, né, para poder fazer o acasalamento, os reprodutores. Aí ficavam dentro da casa, né, tinha uma senzala dentro da casa, a gente tinha um acesso por ela. E tinha a senzala mesmo do lado de fora, que ficava de frente para a Casa Grande. Sim. Né, eu acho que a gente chegou a ver isso lá uma vez. A gente já teve essa oportunidade de ver. Eu não sei como está, se existe algum resquício ainda, mas eu não sei como Eu está. acho que ainda existe. Assim, ali embaixo no porão reformou e tudo. Mas lá em frente, até a última vez que eu fui lá ainda tinha. Eles iam reformar, ia fazer não sei o que lá. Lembra que a questão da senzala... Mas eu não sabia que ali exatamente em frente era uma senzala não. Era. Em frente à casa tinha a senzala. Ficava de frente. Aí era senzala comum, né? Que a gente fala comum. Agora o grande mesmo era Fazenda Santana, né? Ou desse cara que a gente estava falando aqui, cara. Pedro Procópio? Do Pedro Procópio. Ele tinha várias fazendas, né? Mas... não era só uma fazenda que pegava daqui e até no Piau, não. São várias. Várias propriedades que ele foi adquirindo através de compra e tudo. Inclusive ele acaba comprando a própria fazenda do Barão do Rio Novo. E ele fez Aonde que era a fazenda do Barão do Rio Novo? A fazenda do Barão do Rio Novo era depois da Capoeirinha e era uma das mais bonitas que eu acho.
porque ela parecia um castelo, ela tinha torre tipo um castelo. E assim que ele comprou, ele demoliu a sede. Ele tinha essa coisa, eu vou comprar, eu vou demolir, eu quero a terra, não queria a casa. Sim, sim. Então assim, ele foi demolindo muitas coisas. E quem foi esse Barão do Rio Novo, cara? O Barão do Rio Novo é da família Pacheco. Aí vai descender o Coronel Pacheco, vai descender o Barão do Juiz de Fora, é tudo parente, o Barão do Retiro, é tudo da mesma família. São um reduto de barões, acho que é o próprio Barão do Retiro. Isso aí vai ter que pesquisar direito, peraí. Porque eu não sei se o Barão do Retiro... Aqui na prefeitura tinha um quadro, acho que aquele é o Barão do Rio Novo. Barão do Rio Novo, família Rezende. 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 O Rezende, por exemplo, é o mesmo da Maria Luísa Tostes, que ela é filha do Barão do Retiro. O Barão do Retiro, se eu não me engano, é irmão do Barão do Rio Novo. E eles são filhos do Barão de Juiz de Fora. É alguma coisa nesse sentido. Agora eu não sei localizar, mas é tudo da mesma família. Uhum. Entendeu? E eles vão unificar ao Coronel Pacheco, porque eles são Pacheco. Né? O Barão do Rio Novo é Pacheco. Olha só. Porque eu tenho uns conhecidos que são descendentes do Barão do Rio Novo, que são Rezende, lá de São João Nepomuceno. Descoberta ali. São João Nepomuceno, Goianá tem Goianá tem. O pessoal do Lacava, né? A esposa do Lacava é descendente do Barão do Rio Novo. Tem ainda muitos descendentes aqui pela região aqui. O quadro é fantástico. E tem uma curiosidade do quadro. O quadro é muito curioso. Eu tinha foto desse quadro. É curioso, porque o quadro em si, ele foi pintado primeiro, e depois foi pintado o rosto. Ué? Sério, cara? Sério. O que é que acontece? O artista, ele não sabia. Então, se você vê o quadro, você vai ver uma diferença de tom de pele, da mão pro rosto. Por quê? O quadro era pintado, por exemplo, quem que é? O quadro, ele ia lá e pintava, capitão da Guarda Nacional. Ele pintava o cara daquele jeito ali, o capitão da Guarda Nacional. E depois chegava a foto da pessoa e chegava lá e pintava o rosto da pessoa. Olha só. Já usava o Photoshop ali. O Photoshop na época, é isso aí. E, inclusive, o mesmo artista, o J. Stewart, que pintou o Barão do Rio Novo, que eu tenho a notícia, que a gente saiba, o Barão do Rio Novo nunca foi a Paris. O quadro foi pintado por um artista parisiense, mas o Barão nunca foi. O que foi a foto dele. Então, acho que faziam uma encomenda, eles iam lá, pintavam aquele quadro e já deixava o rosto para pintar depois. Aí chegava a foto, chegou a foto, ia lá, pintava o rosto da pessoa. E tem uma outra pessoa que foi pintada dessa mesma forma, que foi a própria Dona Maria Luísa Tostes, esposa do Cândido Tostes, foi pintada pelo mesmo artista. E se você virar o quadro de trás, você vê que a pintura de uma forma e o rosto é mais fino. Por quê? O quadro foi pintado antes, depois foi encaixado o rosto. É as curiosidades, né? Que a gente vai descobrindo por aí. É verdade, cara. Pô. Eles foram para a Europa. Não. Tem umas curiosidades aqui de novo que eu acho mais barato. É igual essa imagem da Nossa Senhora aqui, ó. Sim. Ela ia lá pro Piranga, né, cara? Sim. É muito curioso. A história dela é fantástica, né? Porque, na verdade, ela foi, historicamente, ela ia para Piranga, mas o pessoal, quando pernoitou em Rio Novo, tiveram a curiosidade de abrir o caixote. Aí, quando abriu o caixote, já era, né? Não vai sair daqui. Aí, monta aqui. Quem que era o padre na época, hein, cara? Era, na verdade, se eu não me engano, era o Hipólito, Padre Hipólito, mas quem estava ainda na igreja que tinha uma força muito grande, ou o Cônego Agostinho, né? Que ele veio para cá em 1863 e ficou até morrer em 1921. E ele era um padre muito forte, ele tinha um poderio muito grande, ele tinha várias pessoas que gostavam muito dele, os fazendeiros na região, então ele é um padre foraneio, ele tinha um respeito muito grande. E quando montaram a imagem, ele falou, daqui não sai. E é o Cônego Agostinho que está enterrado lá na igreja de São Sebastião? Igreja de São Sebastião. Tamparam lá o negócio dele, né, cara? Isso aí, porque é o seguinte, até onde eu sei, o túmulo começou a afundar, mas a lápide não conseguiram salvar, e então
realmente estava caindo. Poderia cair alguém dentro da sepultura dele. Quando abriram, eu cheguei a ver ainda a sepultura dele. É muito curiosa a sepultura. Porque, Luiz, simplesmente colocaram uma lápide de mármore em cima, a gente passava no mármore. Eu não passei nesse mármore. Entendeu? E aquilo era um buraco, lá embaixo tinha uma construção meio arredondada de tijolo e tinha um buraco que você olhava, dava para ver os ossos lá embaixo. Tinha ainda resquício de obra. Então aquilo teve que ser tampado, foi tudo arrumado na época. Eu lembro ainda de ver ainda essa sepultura aberta. Mas infelizmente a gente não tinha a força hoje que a gente tem. E esse... ele morava ali numa fazenda ali a Chácara dos Palmares. Chácara dos Palmares. Ainda existe lá, ainda a Chácara dos Palmares. Existe a casa não tem mais não. Não, a casa já sofreu modificações. Não, mas já foi demolida até. Existia até, eu lembro, que existiam uns cômodos onde ele recebia as pessoas, né? Que o proprietário ainda deixou lá os 2 cômodos que ele recebia as pessoas para fazer oração. Tinha uma cruz de madeira bem rústica lá dentro e tal. Mas existe assim, já passou há muitos anos, eu nem sei se existe. E aquilo ali era dele? Dele, particular. Dele particular? Particular. Então a Vila França era dele, aquele pedaço ali? Não era. Não. A Vila França era um terreno doado, acredito eu, pelos fazendeiros, que ali, se você olhar o Quincas Fernandes, ele retrata muito bem algumas casas de negros forros, né, que já estavam aforreados, eles iam ficar naquela região ali. Ah, por isso que Arraial dos Crioulos. Arraial dos Crioulos. Inclusive o famoso grupo dos 13, que construiu a Capela do Rosário, da onde nós estamos aqui, é retratado nesse livro que eles moravam lá no Arraial. As primeiras casinhas eram do pessoal que morava aqui, que veio construir essa igreja aqui. Ah, essa capelinha aqui. Que era conhecida como o Grupo dos 13. 13 de Maio. Por quê? É um grupo que, com a alforria, ficou apelidado de 13 de Maio. Então eles faziam, sabe, Luiz, aquela congada, sim, né, aquelas festas para angariar fundos para construir a Igreja do Rosário. Então a igreja foi construída assim, como é o 13 de maio, a igreja deve ter sido construída por volta de 1889, 1890, não mais do que isso. Existe essa história, né, de como foi feito e tudo. E hoje só existe aquela pedra lá na pracinha, essa pedra que está aqui, que é um degrau da escada. Mas assim, ela marca o local exato do altar. Não dá para identificar isso. Não, ela era ali para trás, cara. Entendeu? Ali só marca o local. Aqui tinha uma igreja, só isso. Mas que falar assim, aqui o altar era aqui. Não dá para dizer isso, não dá nem para precisar isso. Não temos dados que atestem isso. Mas a única coisa que a gente sabe, é um degrau? Sim, é um degrau. Era da capela? Sim, era da capela. A capela era aqui? Sim, é isso. Mais do que isso, a gente não tem como falar assim, era o altar. Não tem como. Infelizmente, é mais um monumento que ficou para a história. Gente, eu fico falando assim, toda hora eu falo, Zé Rio Novo já teve, né? Já teve. A cidade do já teve, infelizmente. Porque Rio Novo foi uma cidade muito influente, né? Sim, Luiz. A comarca nossa é uma das comarcas mais antigas. As primeiras comarcas, né, a ser instituída. E a nata que teve aqui no início, no final do século, é uma coisa assim, né? Joaquim do Carmo Gama, um cara culto que veio para essa região. O próprio Basílio Furtado. A história dele, eu admiro, porque ele só assim, ser representado hoje só numa rua. E as pessoas, foi um médico, cara, que isso? Basílio Furtado foi um cara além da medicina. Ele foi um cara pioneiro em tudo, ele foi arqueólogo, ele trocou mensagens com diversos cientistas do Brasil inteiro. Emílio Gold, lá no norte, ele tem várias cartas com ele, trocando mensagens, trocando assuntos históricos, científicos.
Ele fez os primeiros estudos da Gruta do Castelo, estudos arqueológicos. A própria múmia da Santana, se ela foi parar no Museu Nacional, a gente agradece a ele. E existe um livro lá nos Estados Unidos, que é o Hart, ele fala isso. Graças aos estudos do Basílio Furtado, que nós conhecemos um pouco da cultura e um pouco dos índios botocudos da região. E quer dizer, ele é um nome de rua que, é um simples médico. Não, não é. Sim. Não é. Ele tem uma história muito mais. Ele tinha correspondências, ele estava sempre à frente mandando achados arqueológicos para o Museu Nacional, ele trocava muitas informações. O próprio Chico Boticário também tinha uma influência muito grande, ele mandou muitos espécimes para o Museu Nacional. Se perdeu, mas ficou essa história. Eles fizeram isso. Compete a nós também agora levantar esses dados, infelizmente, e assim, só historicamente, porque os espécimes estão destruídos. A gente estava comentando antes, eu estava falando com você, que as pessoas hoje não estão muito preocupadas com o passado, não. Acho que a nossa geração é a última que está, né, cara? Então eu acho que a gente tem a obrigação de preservar e deixar registrado essas coisas. Luiz, é tão triste, por exemplo, assim, a gente vê grandes nomes no nosso passado, a gente vê sobre que falaram um pouco da história do Rio Novo. Claro, hoje a gente já subiu o sarrafo, hoje nós estamos num nível bem acima. A pessoa que for chegar a falar de Rio Novo hoje, ela tem que estar bem baseada e tem que ter colhão para segurar. Mas a gente teve, pelo menos assim, um Olímpio Araújo, que deixou alguma coisa escrita. Nós temos o Cônego Agostinho, que deu o seu depoimento para falar muita coisa sobre a igreja. E hoje a gente vê historiador falar, porque a igreja de Rio Novo pode ter começado em outro lugar. O próprio Cônego Agostinho, com 60 anos que ele chegou aqui, de início do município, ele declara muito bem isso. A igreja iniciou onde ela está atualmente. Ele declara isso. E é claro que ele não ia falar isso ao vento. É claro que existe um livro de tomba, é claro que ele sabe um pouco da história. Quando ele vai chegar no lugar, os padres vão falando, olha, existe isso, existiu aquilo. Ele é uma pessoa que chegou muito próximo a isso. Então, eles deixaram esses legados. O Messias Lopes, né, a Gazeta deixou muita coisa escrita, sim. Né, transcreveu muita coisa, deixou preservado muita história do município. A gente agradece depois disso que a gente teve aquele silêncio, né, a gente chama o silêncio da história, porque a gente ficou mudo. E de repente vem o Brenildo, né, na década de 70, de 80, ele começa a mostrar um pouco da história para a gente, né, a trazer essas histórias. Aí nós tivemos também a Madalena, que foi pioneira também, começou a escrever, colocar as coisas no jornal, os estudos do Brenildo, que abriu o espaço. E você também com o Rio Novense, quanta coisa você já publicou sobre a nossa história, que está sempre atento aos trabalhos. Esse trabalho que você está fazendo de entrevista, buscando essas pessoas, isso é uma forma de trazer esse vulto, de preservar a nossa história. Eu acho que todo mundo tem uma história para contar, né? Claro, com certeza. E a maneira que eu tenho de deixar para as gerações futuras de Rio Novo é exatamente só esses depoimentos. O que eu penso, por exemplo, igual aquela página que a gente tem em Rio Novo, Antigo e Atual. Só tava algumas fotos, alguma coisa. Eu comecei, depois que eu descobri, eu faço parte então do negócio, então peraí, vamos começar a escrever alguma coisa aqui, vamos começar a mostrar ao povo que a gente tem história. Não é simplesmente uma foto. Aqui, a foto é isso, esse lugar, começar a falar um pouquinho. Cara, se uma pessoa vê, para mim eu já estou feliz. Eu não me importo se a gente vai ter 1.000, 2.000. Se tiver um, eu estou feliz. Não, eu consegui passar, também, não. Entendeu? Eu consegui passar. Então hoje, assim, a história, ela está restrita, né? O Brenildo hoje já está numa idade, 80 anos. E se ele for embora? Tem o Brenildo e tem o... Tem o Geraldo. O Geraldo também é uma pessoa muito culta, conhece muito da história de Rio Novo, mas se eles forem... O Brenildo já cheguei a entrevistar, mas o Geraldo eu não consigo pegar ele pelo pé. Mas precisa. Mas ele tem uns casos muito bons, tão interessantes, tanto
da história de Rio Novo, quanto da aviação também, né? Sim, Ele sim. tinha helicóptero lá, o negócio todo lá na Bacia de Campos. É um cara que uma hora eu pego ele pelo pé. Depois dele, né, no caso, vai cair em mim, vai cair no André. O André. Entendeu? Que a gente tem alguma coisa, a gente leva alguma coisa, Sim, a gente começou a inovar outras coisas. Então a gente começou, como eu falo para ele, Breno, a gente subiu o sarrafo, ele pode ir. Ah, mas vocês é outro nível. Eu falei, não, mas a gente tem que consultar o mestre. Show de bola. Mas nós subimos o nível, realmente. É. A coisa agora é o seguinte, a pessoa vier falar de Rio Novo, ela tem que estar bem documentada e ela tem que vir firme, porque a lapada vai ser forte. Ô, Casé Henrique, vamos parar por aqui. Ô, gente, parar por aqui, porque eu vou fazer isso aqui 2 vezes, porque senão vai ficar muito grande. Mas coisa. agora eu vou, para a questão de documentar, eu vou mostrar ali umas coisas da arqueologia que o Casé Henrique trouxe. Certamente. Para encerrar o nosso canal. Vamos lá, Com então? Com certeza, vamos lá. Gente, esse é o estudo sobre a múmia. Feito em 82. Feito em 1982. Publicado em 86. Publicado em 1986. E tem um arquivo aqui do Museu Nacional. Que é de época. De 1876. Que fala também sobre a mumificação. Sobre a mumificação dos achados da Fazenda Santana. Olha só. Então vamos só mostrar aqui por questão de curiosidade. Passa aí, Carlos Henrique. Ó, esse aqui é o estudo de 82, publicado em 86. Ele está autografado pela professora que realizou o estudo, a doutora Tânia Andrade de Lima. E aqui é o trabalho completo de época sobre as mumificações na pré-história. Olha só, feia que dói, gente. Agora vamos mostrar para vocês. Agora aqui o livro. Trabalho aqui de 1876, de época. E deixa eu passar aqui que eu vou mostrar. Inclusive está até marcado aqui, onde retrata algumas machadinhas. Isso foi achado aqui, cara? Foi né? Que foi retirado de lá. Inclusive, tá aqui é o nome aqui, ó, Fazenda de Santana, Minas Gerais. Dr. Manuel Basílio Furtado. Isso, exatamente. Inclusive tem aqui, ó, os desenhos dos crânios, eu vou chegar aqui nele aqui. Esse aqui é o crânio que foi retirado de lá. Os crânios botocudos que foram enviados para a Europa. Tá. Além das múmias, foram retirados alguns crânios, então esse é um deles. Os crânios foram para a Europa a múmia foi para o museu, né? Museu Nacional. São os crânios. Legal. É o estudo de época. Essa aqui essa pedra aqui é um degrau da antiga capela do Rosário que tinha aqui nessa região. Ela marca o local da capela. Muita gente fala assim, ela marca o lugar do altar. Não, a gente não tem como posicionar isso mesmo. Mas sabe-se que ela é uma pedra do degrau. Do degrau. Inclusive a gente vê as marcas, né, como ela foi feita. E ela foi colocada aqui, ela está desde 1888, o ano de construção da capela. Ela apenas marca o local de onde estava a capela, só isso. Merece uma placa. Né? Merece uma placa para explicando, né? O que é essa pedra, né? E merece. Vamos dizer assim, é um monumento histórico calado no meio da nossa história de Rio Novo, que muita gente talvez não conhece, apenas chega lá, é uma pedra. Não é uma pedra, né? Ela tem uma história. Não é uma pedra no meio do caminho, né? Não, ela tem uma história. Show. É isso aí, gente. Espero que com esse bate-papo vocês fiquem sabendo mais um pouquinho de Rio Novo. Beijão.